Esse produto aqui, que é uma pistola massageadora, não tem nada demais. Ela é normal, feia, barata, é igual a 300 outras que tem na internet. Mas eu vi esse produto vendendo mais de R$500 mil em um só mês, em uma loja de dropshipping. E não é porque ele é um produto bom, mas porque a história que contaram sobre ele foi perfeita. Hoje eu vou te mostrar e te ensinar como fazer isso. Como escrever uma copy que de fato venda todo santo dia. E que venda muito, que conte histórias impossíveis de serem ignoradas. Que você consiga sair desse vídeo aqui agora, aprendendo conceitos básicos e avançados sobre copy que vão te fazer vender muito mais. Não importa se você vai vender produtos físicos na sua loja de dropshipping, se você vai vender serviços, infoprodutos, qualquer coisa dá para vender com copy. E se você entender isso, você de fato vai mudar a sua vida para sempre. Bom, a primeira coisa que vocês têm que entender é o que é copy. Basicamente, copy é um texto escrito de maneira estratégica que faz alguém tomar algum tipo de ação. Seja comprar o seu produto, seja te seguir, seja clicar em algum lugar, enfim. A copy é a construção persuasiva de um texto que faz as pessoas tomarem alguma atitude. E a copy ela está presente em diversos lugares do nosso cotidiano. A gente vê copy o dia inteiro. Seja nos anúncios aqui no YouTube, seja nos conteúdos que você vê na rua, em um cardápio de lanchonete, absolutamente tudo contém copy. E é justamente isso que nós vamos aprender aqui neste vídeo, neste tutorial. Quero te passar aqui hoje as melhores estratégias de copy, como você pode de fato escrever um texto, uma copy convincente que venda qualquer coisa. Ok? Então, bora para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar como fazer isso na prática. A primeira coisa que você tem que entender é a função que o seu produto tem ou o que ele faz. Esqueça a função, esquece a marca. As pessoas não compram produtos, elas compram o sentimento que elas acham que vão ter com ele. Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Ninguém compra perfume, as pessoas compram autoestima, né? Ninguém compra tênis, as pessoas compram ser mais rápido que os outros, ter mais segurança que os outros, ter mais conforto que os outros. Ninguém compra uma furadeira, as pessoas compram o quadro na parede. E falando assim parece algo muito óbvio, né? Mas a maioria das pessoas elas pecam por estar vendendo características ao invés de sentimentos. Elas pecam por vender coisas técnicas. Não importa que o seu ventilador ele ventila 3 vezes mais, o que isso vai mudar na minha vida? O que de fato o cliente quer é a solução do problema que ele tem. E eu trouxe aqui um exemplo muito interessante na prática para te mostrar o quanto que a copy influencia neste sentimento e nessa sensação de compra, né? Aqui a gente tem um produto de primeiros socorros, um kit de primeiros socorros para asfixia. O que é isso? É basicamente quando alguém está engasgado. Imagina que você vai comer uma carne e ao comer essa carne você se engasga. Meu amigo, você tem um problema quando isso acontece, porque a velocidade que é para você perder oxigênio e dessa para melhor é muito rápida, são em poucos minutos. Então, quando você vê aqui, ó, kit de primeiros socorros, 4 tamanhos, dispositivo para asfixia, ninguém compra isso aqui, ninguém tem isso aqui em casa. Por quê? Porque dá a sensação que é algo muito, de uma segurança muito exagerada, né? Parece que é algo que ninguém vai querer usar, que ninguém vai querer comprar, enfim. Porém, quando a gente coloca uma copy em cima, a gente tem uma outra percepção. Eu trouxe aqui uma copy que, de fato, é muito boa. Eu já trouxe alguns exemplos dessa copy aqui no meu canal. Salve seus entes queridos do engasgo. Essa aqui é a headline da página. 2.400 vidas salvas até o momento, fácil de usar, funciona em crianças e em adultos, testado e aprovado pela Anvisa. Ou seja, eu não estou vendendo um kit de primeiros socorros, eu estou vendendo a segurança que a pessoa tem de salvar qualquer pessoa que ela ama do engasgo. Aqui já tem um vídeo muito impactante mostrando na prática de um bebê sendo engasgado e ele sendo salvo pelo dispositivo. Cara, só de você ver uma cena como essa, que é uma cena muito forte, você acaba comprando na impulsividade, né? E aí aqui ele coloca de maneira muito simples, né? Salve uma vida em 3 passos apenas. Posiciona, pressionar e puxar. Pense no Novavax como um dos seus medicamentos guardados. Esperemos que você nunca precise, mas você sempre deve ter um. E aí comparou aqui como Dorflex, com Eno, enfim. Ou seja, tá vendo que eu tô tirando aquele peso de característica técnica de kit de primeiros socorros e eu venho vendendo segurança para a pessoa, para um pai, para uma mãe
que vai ver aquilo como barato, né? Porque esse produto ele tá custando quanto aqui? O cara tá vendendo ele a R$180. Assim, ele paga 26 no fornecedor, vende a 180, mas o que é 18 reais parcelados no mês para você tirar o seu filho do engasgo? Então, você fazendo essa comparação, acaba ficando muito barato, né? E o próprio vendedor já coloca aqui, ó, quanto vale salvar a vida de alguém importante que se engasgou. Cara, é forte a cópia, é forte. E aqui coloca, cada segundo conta, apenas 10 minutos para salvar uma vida. Para quem não sabe, você com mais de 10 minutos com privação de oxigênio, você não consegue mais sobreviver. E uma ambulância no Brasil, o tempo médio de chegada é 15 minutos até a ambulância chegar no incidente. Ou seja, não vai chegar antes da pessoa ir depois de engasgar, né? Ou seja, dá morrer depois que ela engasgou. É muito forte essa cópia, a gente não tá vendendo aqui características técnicas, se o produto é não de borracha, se é não de plástico, se tem vedação boa ou não, o quanto que o material é resistente, o quanto que desengasga mais ou não. Eu estou vendendo a salvação da vida daquela pessoa que ela ama. É ok, então esse é o primeiro grande aprendizado que você pode notar nesse vídeo. Não venda características técnicas, venda sentimentos. E aí então, eu chego à conclusão que toda copy tem que ter 3 ingredientes e aqui a gente começa a de fato dissecar na prática o que você deve fazer para ter uma boa copy. Primeiro, você tem que ter um conflito real que o seu cliente vive. Isso aqui é basicamente saber o problema, né? Ou seja, qual que é o problema que de fato você está resolvendo, o conflito real que o seu cliente tem, né? Por exemplo, aqui a gente vê essa loja aqui que está vendendo uma sandália anatômica, né? Qual que é o problema que eles resolvem? A falta de conforto, às vezes, de um chinelo, de um tênis, de uma sandália. Com certeza o público é majoritariamente feminino, né? Grande parte feminino. E eles colocam aqui, ó, sabe aquela sensação de andar sem dores? Com o produto deles, você vai ter o conforto que abraça o pé. O próprio nome, né, da loja, que é Pé de Algodão, já vai evidenciando isso, né? Então ele mostra alívio das dores, uma sola grossa que entrega uma sensação de amortecimento, leveza, versátil, é algo que você já vai quebrando as objeções. Isso tem muito a ver com a segunda coisa que, na minha visão, toda copy que converte bem tem. Qual que é essa segunda coisa? Uma transformação clara. Então, além de você saber qual que é o problema que você está resolvendo, você tem que evidenciar como você faz isso. Por que que você é tão diferente dos outros, né? Qual que é a transformação que o seu produto está gerando? Se isso não fica muito claro, dificilmente você vai ter uma copy que vende muito. É a mesma coisa aqui da Basic, né? A Basic é uma marca de chapinhas que vende ali muito mais do que simplesmente uma chapinha alisadora de cabelo. Ele já vem há alguns anos fazendo grandes volumes de vendas por mês, é um volume gigantesco, né? Mais de 460 mil mulheres já compraram a chapinha deles. E eu creio muito que esse número de fato seja real, porque algumas pessoas mentem números, né? E cara, a Basic é gigante. E aqui já na primeira página você vê a transformação que o produto faz, né? Olha pra você ver como é que a mulher tava antes, vocês viram como é que o cabelo dela ficou, né? Então, ó, tenha cabelos lisos e saudáveis 2 vezes mais rápido, com 2 vezes menos danos. Eu não entendo muito desse lance de chapinha, escova, enfim, mas eu sei que quando a mulher começa a utilizar muito, vai tendo danos no cabelo. E isso é um grande problema. Por quê? Porque acaba com o cabelo da mulher. Cara, a mulher vai pagar 350 reais nessa chapinha, porque ela não quer ver o cabelo dela com dano. E ela vai mostrando, né? Porque esse é o problema. A mulher quer alisar o cabelo rápido, sem danificar ele. Esse é o problema. A solução é o que eles entregam. A transformação clara é o que eles entregam. Então, ó, potência máxima, danos mínimos. Veja como é fácil. E vai mostrando aqui o step by step do produto faz, vai tendo muita prova social, né? Muitas pessoas utilizando aquele produto. Ó, liso 2 vezes mais rápido que com pranchas comuns. Ó, vai pegando e mostra como é que o cabelo fica, mostra a prova social. Isso é muito bom porque a gente vai evidenciando aquilo que a gente quer colocar, né? E o terceiro ingrediente, sem dúvidas, é a história onde o cliente se enxerga. Porque nada adianta eu mostrar para uma mulher que ela pode alisar o cabelo dela, ou qualquer chapinha pode fazer isso. Mas quando eu já coloco alguma situação que ela se identifica, a conexão vai ser muito maior. A mesma coisa do vídeo que mostra aqui. O que o vídeo mostra do desengasgador? Nada mais do que uma história. Ele conta um caso de que aconteceu num restaurante americano de um bebê que se engasgou e estava comendo. E graças ao produto que eles vendem, o bebê conseguiu sobreviver. Dificilmente alguém ia ter técnicas de desengasgo pronto lá, um socorrista, por exemplo, ia estar almoçando com eles. Se fosse na casa deles, ainda menos chance disso acontecer. E graças ao produto eles conseguiram de maneira muito simples desengasgar o bebê. Então o que ele tá fazendo aqui? Ele tá pegando um problema que é o medo, né? Colocando uma transformação
clara, porque quando você fala assim, em 3 passos você consegue desengasgar alguém. E terceiro, eu tô fazendo essas duas coisas contando uma história onde o meu cliente se encaixa. Eu tô contando uma história onde ele vê, ele se coloca naquela posição. Ele imagina, fala assim, imagina se fosse eu, né? Um pai olhando isso, ele vai querer comprar. A mensagem deixa de ser, compre meu produto agora, e passa a ser algo como, proteja quem você mais ama, mesmo quando você não estiver por perto. Então, essas simplesmente são os 3 ingredientes, tá? Que eu vejo que você tem que utilizar para ter uma boa copy e começar a vender bem. Anota essas coisas, porque elas vão ser muito essenciais na maneira quando você for começar a escrever copies, ok? Bom, partindo então, eu quero colocar aqui um passo a passo de como você pode escrever essas copies, tá? São 5 passos muito simples e práticos para você, de fato, começar a ter boas copies. O primeiro deles é você identificar a dor real do seu público. Então vocês lembram que eu falei do problema, né, da dor, etc. Identifica essa dor, esse problema, lista isso dentro de um documento. Se você quiser, você pode até utilizar o ChatGPT para ir ajudando você a fazer essa copy, tá? Na real, inclusive, eu quero recomendar aqui uma outra inteligência artificial que, na minha visão, é até melhor do que o ChatGPT para fazer copy, que é a Claude.ai. Ela é mais criativa, escreve de uma maneira mais natural e eu gosto muito mais dela para fazer copy do que o ChatGPT. Então, o primeiro ponto é você identificar a dor real do seu público, né? Já falei disso. O segundo ponto é você descrever o cenário atual dele com palavras visuais. Terceiro ponto é a gente mostrar o que ele pode ganhar. Então, aqui a gente entra com a transformação. Quarto ponto é provar que é possível. Quinto ponto, chamar para a ação com urgência. E agora eu não tô entendendo nada, tu tá falando grego. Calma, meu pequeno garfanhoto, eu vou começar a descrever isso aqui agora. Então, esses são os únicos 5 passos que você precisa para pelo menos começar a escrever uma copy que venda bem, tá? Primeiro, identificar a dor real do seu público. Se eu pudesse, então, utilizar uma inteligência artificial para isso, eu colocaria algo mais ou menos como... Eu pedi aqui, então, para a Claude fazer o seguinte, vou vender um desengasgador e quero que você descreva a dor que meu público tem de maneira clara e detalhada, inclusive visualmente. Vou vender para os pais. E aqui ele descreve com uma maneira muito clara, assim, né? Para você, pai ou mãe, poucos momentos são aterrorizantes como ver seu filho engasgado. Vou descrever uma experiência para te ajudar a comunicação com algo. Aí ele está descrevendo aqui a sensação, né? O rosto da criança começa a mudar de cor. Você é tomado por uma onda de terror gelado que percorre o seu corpo, seu coração dispara, suas mãos tremem. Mano, essa IA, ela é muito mais escritora do que o GPT, né? Ela é muito mais poética, ela é muito mais... Então, aqui a gente já tem basicamente a dor bem detalhada do nosso público, né? Eu posso agora, vou querer falar para ele me dar a transformação. Ok, agora qual é a transformação que o meu público tem? O que ele pode ganhar com o meu produto? E aqui coloca, do pânico pro preparo, ou seja, as pessoas elas vão parar de ter o medo para começar a se preparar, da insegurança para confiança, da ansiedade constante para tranquilidade. E água, mas o desengasgador é muito óbvio. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a perguntar qual que é a dor e qual que é a transformação da sandália anatômica. Ó, com a sandália anatômica. Dilema diário entre escolher conforto e aparência, pô, esse aqui deve pegar muito. Não sabia disso aqui, não me ligava. Dores agudas com dedos comprimidos durante o uso, desconforto no arco dos pés sem suporte adequado, cansaço acumulado na região dos calcanhares, alteração da postura, pés inchados e vermelhos, desenvolvimento de calos, joanetes, limitação da mobilidade, redução de confiança. Olha a quantidade de dores que tem aqui, né? Eu tô vendendo uma simples sandália, mas eu não vou vender só mais uma simples sandália. O que eu vou vender? Eu vou vender a troca da dor pelo conforto genuíno, a substituição da sensação de aperto por um encaixe natural, a mudança de restrição para liberdade de movimento. Cara, isso aqui vai... Aumento da produtividade ao longo do dia, eliminação de preocupação constante com pés doloridos, ou seja, é o contraste, né? Você já viu que filmes, por exemplo, que te engajam muito, aquele filme que você gosta muito, você fala assim, nossa, esse filme é muito bom, ele tem um contraste muito grande dentro da história, né? Filmes ruins, eles geralmente têm pouco contraste, então é aquela história muito linear, aquela coisinha muito monótona. Uma história, para ela ser muito boa, ela tem que ter um contraste muito forte, então do nada você tá esperando uma coisa e acontece outra. Esse tipo de coisa vai ajudando o público a reter e a imprevisibilidade acaba ajudando muito, né? Então aqui, como a gente tem um problema e solução muito alinhados, esse contraste ele é bem evidente. Uma outra loja também que eu vejo que sabe fazer bem ali, uma cópia muito boa, é a da Bumbum Cream, né? Não sei se você conhece a Bumbum Cream, mas eles vendem um creme, é basicamente um creme. Cara, um creme como a Nivea, por exemplo. Sabe a Nivea, que é gigante?
gigantesca, né? Tipo, creme Nivea. A Nivea, ela vende menos, né? As promessas dela são menos agressivas. Eles vendem um creme pra bumbum, só que eles fizeram a copy, a oferta, né? Então, ó, o que o Bumbum Cream faz? Ele reduz estrias, celulite e pelos encravados. Hidrata, firma, dá brilho e maciez e estimula a circulação sanguínea termogênica. Vocês viram que aqui eu tô falando o que é a transformação, né? Eu tô descrevendo o cenário com poucas palavras e falando a transformação que ele vai ter. Outra coisa que eu ainda não falei pra vocês é provar que isso é possível. E aqui no Bumbum Cream, eles já fazem isso já na primeira dobra da página. Eles colocam aqui, ó, 93% sentem que a pele fica mais hidratada, 87% percebem a pele mais firme e elástica, 83% das pessoas afirmam ter reduzido a celulite. Ou seja, aqui eu já tô provando que o negócio funciona, né? Da mesma forma que foi aqui o desengasgador, da mesma forma que foi aqui a chapinha mostrando na prática. Cara, você evidenciar o funcionamento do seu produto é a melhor coisa de todas. Nada adianta você colocar uma porrada de texto na sua copy e não ter vídeos contando histórias das pessoas utilizando, sendo transformadas, não ter fotos, não ter gifs, né? Porque aqui, por exemplo, no Bumbum Cream, ele vai evidenciando aqui, né? Aí fala um pouco mais de como ele faz isso, né? Na minha visão, igual eu falei com vocês, toda copy ela tem que explicar o porquê que aquilo é possível. Então fala aqui que é por conta do óleo do café, do nananã, da arnica, da pimenta, enfim. E ó, prova social, prova social, prova social. E agora eu não tenho prova social, ninguém nunca comprou de mim. Ou então nem sei o que é prova social. A prova social é justamente isso, essas provas sociais, né, de pessoas que elas compraram e gostaram do produto. Ninguém gosta de comprar um produto que foi vendido pelo vendedor. Ninguém gosta de vendedores, né? Parece que o vendedor não é uma pessoa igual a mim. Então, quando eu mostro uma pessoa igual ao meu cliente, que é uma pessoa real, que comprou o produto e que tem o mesmo problema que ele, falando que comprou e gostou, isso tem muito mais valor do que um simples vendedor. Então, nada mais, nada menos, eu estou provando que isso aqui é possível. E aí, a última coisa é a gente chamar para ação com urgência dentro de uma copy. Tem algumas maneiras a gente fazer isso, mas uma boa copy, ela faz com que você tenha um sentimento tão forte de querer comprar que simplesmente é impossível de ignorar. Aqui no caso da Basic, eles colocam promoção, né? Promoção, frete grátis, então ó, de 559 por 359. Aqui também da mesma forma. Então tem algumas maneiras de você fazer isso, mas sem dúvidas, as principais coisas para você ter uma boa copy aqui é evidenciar um conflito real que o seu cliente vive, uma transformação clara, uma história onde o seu cliente se enxerga. Cara, eu passei uma visão muito resumida de que a copy, para esse vídeo não se estender tanto, tá? Muito resumida mesmo. Se você tem mais interesse em aprofundar de fato os seus conhecimentos sobre copy, a gente tem uma formação só sobre isso dentro da BQuest. Para quem não sabe, a BQuest é a minha escola de marketing digital e negócios digitais para quem quer empreender aqui na internet ou para quem quer vender serviços, tá? Lá você vai encontrar todo tipo de informação, desde dropshipping, e-commerce, copy, gestão de tráfego. A maioria das coisas que você precisa para ter na internet e para viver na internet tem lá. Então, se você quer ser um aluno da BQuest, o QR Code tá aqui, o link da descrição também. Se você entendeu, gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E lembrando, nunca venda características técnicas, sempre venda sentimentos. Você nunca mais vai ficar pobre na sua vida.